A paz, meus irmãos. Hoje vamos continuar mais um vídeo sobre o capítulo 1 de Mateus. No vídeo passado, lemos do capítulo 1 ao versículo 18, a qual lemos sobre a genealogia de Jesus. Nós entramos nos assuntos dos mais importantes, que é desde Abraão até Salomão, Roboão, seu filho, e os outros reis nós pulou um pouquinho, resumindo, né? Então, depois, mais para frente, a gente pode fazer um vídeo de cada rei, o seu reinado. Mas sobre a sua genealogia, nós entendemos, né, o porquê. Nós vimos que de Abraão até Davi houve 14, Davi até o exílio houve mais 14 gerações. E do exílio até, da libertação do exílio até Jesus houve mais 14 gerações. E no vídeo passado nós lemos do capítulo 1 ao versículo 17. E hoje vamos ler do capítulo 1, 18, do versículo 18 até o versículo 24. Mas entrando no texto, nós vamos por partes, nós vamos estudar, né? Aqui o intuito do vídeo é estudar, analisar texto por texto. Então vamos lá para o versículo 18. Se você tiver NTLH, o subtítulo vai estar escrito Nascimento de Jesus. Como eu disse, o subtítulo ele ajuda, mas tem vezes que atrapalha. Quando atrapalhar, eu vou explicar, mas nesse caso está certíssimo. Então, no versículo 18, no capítulo 1 do versículo 18, ele vai falar assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Então, pausando aqui, né, antes de entrar no 19, versículo 19, vamos entender o versículo 18. Por que Deus escolheu Maria? Primeiro nós temos que entrar no contexto da época. Vamos ver que Nazaré era uma cidade muito pobre. Ela era uma cidade quase que corrompida. Ela era uma cidade tão pobre que quando Felipe foi chamar Natanael, Natanael falou: de lá, Nazaré, será que pode vir alguma coisa boa de lá? Porque o Messias que eles esperavam, eles acreditavam que vinha de Jerusalém, né? Jerusalém, lá onde tem o templo, né? Eles acreditavam que ia vir de lá. Um líder de guerra, né? Igual falamos no outro vídeo. Aí eu vou deixar um card aí para vocês ver, ou no final a sugestão para vocês voltar, né? Se vocês não viram esse vídeo antes, vocês voltam lá. Mas entrando aqui de novo, por que Deus escolheu Maria? Por quê? Por quê? Nós vamos entender isso lá no livro de Lucas, no capítulo 51, a sua oração que ela faz de agradecimento. Entrando, resumindo, vamos ver o que ela fala no capítulo 1 do versículo 51, que ela fala assim: Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba os seus tronos, reis poderosos, e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Então ela está falando que Deus exaltou os pobres. Deus exaltou, como fala aquele ditado, né, qual não tem na Bíblia, os humilhados serão exaltados. É mais ou menos isso que ela quis dizer na sua oração. Mas vamos ver que os princípios e valores que Jesus ensinou, talvez o que Deus escolheu é justamente uma pessoa que tinha esses princípios, que era ela, né? No meio de tanta bagunça, ela vivia assim, né? Como se fosse Noé no tempo do seu tempo. Um homem reto, justo, né? Que obedecia a Deus, e Maria e José também. Agora voltamos lá para o texto, nós entendemos porque Deus escolheu ela. O livro de Tiago também, nós vamos ver que ele tinha esses princípios, né? Nós acreditamos que o livro de Tiago ele é irmão de Jesus, filho de Maria também. E se formos ver isso, esse é o sentido por que Deus escolheu Maria, né? Tudo indica que é isso. Agora vamos entrar no versículo 19, Mateus capítulo 1, versículo 19. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Então, o José ele queria desmanchar o casamento, porque ele descobriu que Maria estava grávida. Tem dois pontos, tem duas visões diferentes. Aí eu vou deixar para vocês qual você escolhe e também eu vou falar qual eu escolho, né, para ter como fé, né, crença. Primeiro, muitos acreditam que José, ele descobrindo que Maria estava grávida e o filho não era dele,
ele quis desmanchar o casamento. Mas não só desmanchar. Como ele gostava de Maria, ele quis sair fugido, né? Assim, fugido por assim dizer, para que Maria, se eles descobrissem que Maria possivelmente tivesse traído o José, eles iam matar Maria apedrejada, como dizia a lei, né? E o José, gostando dela, não querendo isso, lógico, ia parecer que José engravidou ela e fugiu, né? Ia ficar feio para ele, mas não ia ter a pena de morte. Ele ia fugir. A outra visão seria qual? A outra visão, que é a que eu quero acreditar, né? A fé, é que José, ele sabendo, ele sabendo que aquele filho seria de Deus, né? Do Espírito Santo, o qual seria o Messias, o ungido, né? Ele, por medo da missão que ele ia ter, né, de criar o Filho de Deus, criar o Filho de Deus, pelo medo que ele teve, ele queria fugir, assim como Jonas fugiu da presença de Deus. Ou assim como Josué teve que ter um conforto de Deus quando Deus fala para ele, não temas, né? Eu sou contigo. E essa visão, essa visão é a que eu quero acreditar. Por quê? O Por que essa visão é a que eu quero acreditar? Porque José, na lei judaica, o menino, quando ele ficava pela lei de maior, era com 12 anos. E com 12 anos, ele citava a Torá e os profetas, né? Se nós formos ver o texto aqui, eu vou chegar lá, só um pouquinho aqui, o porquê eu acredito nisso, porque... Aí vamos ver o 20 e eu explico por quê. Enquanto José estava pensando nisso, não, mais adiante. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele, ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento. Então, se nós for vendo esse texto aqui do 19 ainda, vamos ver que a Bíblia, Mateus, inspirado por Deus, mostra como ele era um homem direito, né? Então, se possivelmente ela tivesse traído ele, o erro dela, ele não muda com ela por causa disso, né? Então a Bíblia mostra que ele era um homem direito. Então por isso que eu quero acreditar que foi justamente pela responsabilidade. E se nós for ver o 20, o que acontece? Enquanto estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, por que ele ficou assim meio com medo da responsabilidade, eu acredito? Porque, igual eu falei, os homens, né, os judeus, eles ficavam de maior com 12 anos e tinham que recitar a Torá. E se a gente for ver no texto, quando o anjo aparece para ele num sonho, ele cita uma profecia. Essa profecia, ele não leva ele num espaço-tempo para mostrar, não. O anjo cita para ele, o anjo Gabriel cita para ele, né? Essa profecia. A virgem ficará grávida, né? Ou nas original a jovem ficará grávida, né? Mas o anjo falou para ele em sonho. E mostrando que ele sabia dessa profecia, né? Tanto é que quando Jesus vai entrar em Jerusalém com a jumentinha, todos eles reconhecem que Jesus é o Messias, né? E perguntam, é agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino, né? Então todos eles sabiam. E no 24, continuando o versículo 24 do capítulo 1, fala assim: Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado. Casou com Maria, porém não teve relação com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Então, depois que acordou do sonho, o qual Deus mandou o anjo Gabriel falar com José, ele fez a vontade de Deus, porque ele foi encorajado. Não temos. A mulher está grávida pelo Espírito Santo. Né? E por que José não teve relação com ela, como diz o texto? Porque ali estava o tabernáculo de Deus, ali era o Messias que estava ali, né? Ali virou uma tenda, entendeu? Então, aqui do versículo 25, nós vamos ficar por aí, né, o texto. E
No próximo vídeo vamos ver os visitantes do Oriente, né? Capítulo 2. Tá bom? O vídeo vai ficar curto para não ficar um vídeo tão cansativo. Então vamos por etapas. Tá bom? Fiquem na paz de Deus. Até a próxima.